de Maria esteja convosco. Queridos irmãos, é com muita alegria que nós comentaremos o Evangelho desse segundo domingo do Advento, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. É belo notarmos que nesse segundo domingo do Advento, a Santa Igreja nos convida a preparar o nosso coração para a vinda do Senhor. Domingo passado, o primeiro domingo, a Santa Igreja nos convidava a orar e vigiar, porque o tempo está chegando. E nós meditamos que o tempo, ele é sempre presente. Deus criou o tempo para nós. Deus está fora do tempo. Mas nesse tempo presente, nós somos convidados a transformar este tempo cronológico dos minutos e o segundo no Kairos, no tempo da graça, no tempo em que Deus entra na nossa vida. E de um modo especial, o evangelista Lucas, ele é especialista nisso. É um evangelista que nos apresenta um Deus sempre presente, um Deus sempre conosco, um Deus que nos ama com amor eterno. Um Deus que quando olha para nós, nos vê carne da sua carne, a sua entranha, porque Ele mesmo se fez carne. Ele mesmo desceu para permanecer no nosso meio. Domingo passado iniciou-se o tempo do Advento, este ano litúrgico da Igreja, esse tempo onde a Igreja nos chama a termos esperança. Embora pode acontecer tanto mal, embora a nossa própria vida pode estar passando por grandes dificuldades, nós passando por grandes dificuldades, o Senhor nos chama a termos a esperança, que a última palavra é sua, que embora tudo pareça inabalável, somente Ele é inabalável. Então, irmãos, quero proclamar o Evangelho de hoje e após a proclamação nós faremos um breve comentário deste grande anúncio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No 15º ano do Império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe, as regiões de Itureia e Traconíide, e Lisânias e Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixados, e passagens tortuosas ficarão retas, os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. É muito belo notarmos que Lucas, ele faz todo um estudo sobre a vida de Jesus. Lucas, que era médico, um homem que conhecia perfeitamente a cultura de sua época, um homem que conhecia também o grego, o hebraico, um homem que era um estudioso. Ele que estuda a pregação apostólica, estuda o caminho do Senhor. E Lucas coloca então assim esta cena da preparação do Evangelho, da vinda do Senhor, de sua vida pública, como profecia pela boca de João Batista,
ele coloca em um tempo específico. No tempo do Império de César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, ele assim mostra que tudo isso não aconteceu fora do tempo, não é uma fábula, é um acontecimento. Até certa vez eu li em um livro de história dizendo assim, que até o ano de 33 o mundo era de um jeito. Após o ano de 33, toda a humanidade se tornou diferente a causa de Cristo. Ele que situa também Lucas a história cristã estabelecida em um marco dentro da história, para mostrar assim que esse Deus que entra totalmente e se encarna na nossa história. E diz que nesta época, onde tudo isto foi datado, e realmente eram todos esses presentes nessa época, tanto no governo civil quanto no governo religioso, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, filho de Isabel, que era prima de Maria, a João, que é o primo de Jesus. A palavra, ela mais uma vez na história, ela é dirigida a um homem. Ela é dirigida para que este homem, João, faça a profecia. Profetize a vida pública, este Deus presente no meio do seu povo. E é interessante notarmos que Lucas ele faz questão de dizer que a palavra foi dirigida a João no deserto. Para mostrar assim aquele homem, para mostrar que a palavra de Deus ela é só dirigida para um homem que está no deserto. Esse deserto que não significa ser um deserto físico, mas sobretudo um deserto ascético, onde o homem ele se retira das coisas deste mundo, para ele ali no silêncio escutar a voz de Deus que quer falar ao seu coração. E como é triste, irmãos, notarmos muitas vezes que os lugares que deveriam ser um deserto para escutarmos a voz de Deus, se tornam muitas vezes um lugar de bagunça para escutarmos a voz do mundo. Que escutamos a voz do mundo. Eu fico impressionado quando eu entro em alguma... Não aqui no mosteiro, aqui não acontece isso. Porque aqui nós temos nós catequizamos o nosso povo a se comportar dentro da igreja. Mas muitas vezes eu vou celebrar missas fora do mosteiro, eu entro em uma igreja, 2 minutos antes da missa. Todo mundo falando dentro da igreja. Um que fala com o outro, um que cutuca o outro, e aquele que realmente está ali na igreja, que quer rezar, que quer silenciar o seu coração para escutar a voz de Deus, não consegue. Porque sempre tem alguém querendo falar com ele, cutucando para falar. É uma dispersão total. Agora, o primeiro critério da oração, se eu não preparo a oração com a própria oração, eu não consigo escutar a voz de Deus. Se desde o momento que eu saio da minha casa, eu não me coloco em uma posição para escutar Deus falar, eu não vou escutar Deus falar durante a igreja, na missa. Nós deveríamos sair da nossa casa já em silêncio, já cultivando o silêncio interior e a sintonia com o nosso Senhor. Mas nós saímos de casa muitas vezes, a mãe que sai de casa brigando com os filhos, com o marido que não compreende a mulher e briga com todo mundo, a mulher que fala mal do vizinho, as crianças que fazem aquela bagunça no carro. Não que nós devemos ir mudos, não, mas os pais também devem educar os seus filhos a guardar o silêncio, a se preparar para o encontro com Jesus. Mas o problema é que nem os pais não se preparam para a Eucaristia. E por isso não escutam nada. Quantas vezes também que esse deserto, que deveria ser um deserto ascético, se torna muitas vezes até dentro dos seminários. Um lugar que não se escuta mais Deus.
Porque muitas vezes os seminaristas têm tempo para tudo. Tempo para jogar bola, tempo para jogar ping-pong, tempo para estudar, tempo para trabalhar, menos tempo para estar diante do Senhor em silêncio e escutá-lo. E depois o que acontece? Perdemos as vocações. Porque a estrutura está errada. Se exclui da estrutura uma vida de piedade e devoção e uma cultura de dar tempo a Deus para a cultura do fazer. Porque hoje é mais importante fazer do que rezar. Se acredita mais que é a pastoral, que é a obra social, que salva, do que o joelho no chão e a oração. E é por isso que nós vemos seminaristas se tornam padres e que depois caem. Porque não tiveram a base. Não aprenderam a cultivar o silêncio onde Deus fala e a intimidade com o Senhor. João Batista Nândia foi para o deserto para ali ele se preparar na sua vida cética, sem escutar os barulhos deste mundo, os humores deste mundo, para escutar a voz de Deus. E nós vemos que dentro da igreja muitas vezes é um movimento contrário. É padres que param diante da novela para falar e comentar a novela e dizem, não, é importante que eu saiba passar na novela, porque aí eu vou saber o que falar para o meu povo. Está errado. Um sacerdote não deve ver novela. Ele deve saber o que falar pelo povo a partir do momento que ele se encontra com o Senhor e o Senhor fala o que ele deve dizer. Não é a novela, a televisão, a catequista do padre para saber o que ele vai falar para o povo. É o Senhor que deve ser aquele que diz. Hoje se faz reunião, nova evangelização, reunião disso, daquilo, onde se escreve calhamaços de livros, que não serve para nada, serve para ser jogados fora e no lixo. Se falasse mais dentro da igreja de oração e ensinasse os padres a rezar, os seminaristas a rezar e o povo a rezar, não precisaria de livro nenhum, de documento nenhum de evangelização, de diretriz pastoral nenhuma. São uma imensidade de anos que se fala de nova evangelização e cada vez mais essa nova evangelização é um lixo. Por quê? Porque não se tem a oração. Se torna essa nova evangelização um livro que vai para uma estante e fica empoeirado, porque não se reza mais. A nova evangelização deve ser a oração. Passar os padres, seminaristas e o povo por uma escola de oração. Aprender a rezar, aprender a ter a intimidade novamente com o Senhor. E o Senhor saberá inspirar a cada um a nova evangelização. E assim, João Batista, diz o Evangelho, ele percorre toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. João Batista, ele pregava esta mudança de vida, esta adesão ao Senhor. Como foi bonito essa semana escutando um pastor, já com a idade muito avançada, ele dizia que ele já tem em torno de mais de 80 anos, e ele me dizia, Padre Mateus, há 50 anos atrás, eu me lembro, quando eu estava ali, abaixo da cruz de Jesus, e eu vi o meu pecado matando o Senhor, e ao mesmo tempo o sangue do Senhor sendo derramado e me dando vida. O batismo da conversão, irmãos, é justamente esse, reconhecermos que nós matamos o Senhor. Nós matamos o Senhor quando nós trocamos o Senhor, nosso Deus, por outros deuses. Quando nós adulteramos o Senhor. Quando nós adulteramos, prostituímos nosso corpo e na nossa alma. Quando nós quisermos o pecado. Quando nós trocamos as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Nós também matamos o Senhor.
E se nós reconhecemos isso, o Senhor, Ele quer nos dar o perdão. E Ele derrama a sua misericórdia em nós, para nos dar a nova vida. Você neste momento, irmão, escolhe o mundo ou escolhe a Deus? Escolhe as coisas do mundo ou as coisas de Deus? O que você escolhe? Porque nós não podemos escolher as duas coisas ao mesmo tempo. Ou nós escolhemos o projeto de Deus na nossa vida, que muitas vezes é diferente do nosso projeto pessoal, e muitas vezes é diferente do projeto que o mundo nos oferece. Ou nós escolhemos o projeto do Senhor. Quantos hoje com muita facilidade traem o Senhor, escolhendo o mundo, escolhendo o demônio, traindo o seu esposo, a sua esposa, traindo a Jesus, renunciando à consagração que fez no altar do Senhor, como religioso, como religiosa, como sacerdote. E nós devemos estar atentos, irmãos, para sermos fiéis até o fim. Embora passemos por 1001 lutas, hoje o Senhor nos chama à fidelidade. Nós precisamos ser fiéis. O Senhor, Ele deseja encontrar corações fiéis, porque muitos o abandonaram, muitos estão sucumbindo, muitos estão sendo Judas e o traindo com um beijo. E esta voz que grita no deserto, que é a voz de João, que comunica a palavra da vida, que é Jesus, diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, preparai o caminho do Senhor. Este domingo, a liturgia, o Senhor Jesus nos convida a prepararmos o caminho para Ele entrar no nosso coração. E como nós preparamos este caminho, irmãos? De inúmeras formas, mas de uma em especial, com o perdão. Quantas vezes nós queremos nos aproximar do altar, nós até nos aproximamos do altar e não perdoamos os nossos irmãos, e fazemos assim uma comunhão hipócrita. Nesse momento eu te convido, irmão, olhe o teu coração, minha irmã, e veja quem você deve perdoar. Porque esse tempo da Quaresma é um tempo propício para você se reconciliar, para preparar o caminho para o Senhor entrar. Porque enquanto você não perdoar, o Senhor não pode entrar na tua vida. É o bloqueio, a barreira que existe. Foi muito bonito um rapaz que me dizia essa semana, numa direção espiritual, que quando ele tinha 7 anos, ele foi violentado, ele estava brincando na rua, um rapaz saiu de um bar, ele marcou a cara daquele rapaz, que ele viu aquela cara, aquele rapaz jogou ele no mato e o violentou. Ele, depois, passado 15 anos, ele com 22 anos, ele dizia que ele voltava do trabalho e aquele bar ainda existe, ele passou na frente daquele bar, e quem ele viu dentro do bar? O mesmo homem que o violentou. Só que o homem não o reconheceu. E ele entrou no bar, ele falou que naquele momento ele falou que tinha duas coisas claras. Ou ele se vingava daquele homem, ou ele perdoava. Ou ele vivia preso ao seu passado e ia embora, ou ele enfrentava o seu passado ali presente e fosse conversar com aquele homem. E foi o que ele escolheu. Ele escolheu em perdoar, ele escolheu enfrentar o seu passado. E ele me dizia que ele entrou naquele bar, ele tocou naquele homem e disse àquele homem:
você não se lembra de mim, mas eu me lembro de você. Posso conversar com você um minuto, Senhor? O homem disse, pode. Eles foram para fora do bar e ele falou, olha, 15 anos atrás, eu estava aqui brincando na frente desse bar, você me arrastou daqui, me jogou naquele terreno, naquele prédio que era um terreno baldio e me violentou. E eu quero lhe dizer uma coisa, até hoje eu não esqueci isso, mas hoje eu te perdoo do que você me fez. E este homem caiu em prantos. E depois ele me dizia que depois disso o coração dele ficou livre, sem peso nenhum. O coração dele foi curado com o perdão. Mas nós muitas vezes nós ficamos presos ao nosso vitimalismo, como se todos e o mundo tivesse contra nós. Uma palavra um pouco mais dura, ou um olhar um pouco torto, ou uma situação nos faz pensar mil e umas coisas, que muitas vezes é a nossa cabecinha que cria. Não é a realidade do negócio. E nós fazemos a vítima da situação, a vítima de tudo, como se tudo conspirasse contra nós. E dizemos, mas você não me ama, você não me dá atenção, você é insensível, isso e aquilo, e muitas vezes termina até um casamento por bobeira. Por quê? Por causa de um coração vitimalista, um coração rancoroso, um coração egoísta que pensa só em si, que não sabe sair de si para amar. E o Senhor nos chama a preparar os caminhos para Ele. Preparar o caminho para o Senhor. E preparar o caminho, irmãos, é justamente isso. É abrir todo o nosso coração. Abrir a nossa vida diante de Deus e deixar que Ele trabalhe em nós. Para que seja Ele a endireitar conosco as nossas veredas. A nos colocar na estrada certa. E muitas vezes Deus usa de correção para nos colocar no caminho certo. É como um trem, quando ele vem na linha ferroviária, há certo momento que é necessário que o operador da composição, ele peça para a central desviar o trilho, para que esse trilho, sendo desviado, dê passagem a um outro trem, ele volte novamente por um outro caminho. E na nossa vida, Deus muitas vezes usa desvios. Deus ele entra na história, na nossa história pessoal, nos acontecimentos da nossa vida, para nos desviar de acidentes, desviar de tantas coisas, para que nós possamos voltar na linha certa. Deus ele deseja aterrar todos os vales do nosso coração. Buracos que ficaram com marcas, com traumas do passado. Aterrar esses vales, preenchendo este vazio com o seu amor, que cura. Deus deseja também rebaixar, Ele quer que nós rebaixamos as nossas montanhas, sobretudo a montanha do nosso orgulho. De pensarmos que somos maiores, somos melhores que o outro. Orgulho muitas vezes satânicos. Orgulho satânico. Porque foi o orgulho que fez de Lúcifer, que era um anjo de luz, um anjo das trevas, um demônio. Foi o orgulho. E quando o orgulho entra no nosso coração, nós nos fechamos para a voz de Deus. E diz que o Evangelho termina dizendo que todos verão a salvação de Deus, aqueles que escutam esta voz.
e que buscam este caminho de conversão. Não só da vida passada, mas a conversão do coração. Eu os convido esta semana, irmãos, olhar para dentro do vosso coração e nele preparar o caminho para que o Senhor entre. Para que o Senhor entrando, Ele não veja em vós um coração sujo, um coração rancoroso, um coração que não sabe amar, não sabe perdoar, mas veja em cada um de vós um coração aberto para o amor, aberto para o perdão e aberto, sobretudo, também para acolher o perdão e o amor de Deus, tirando as culpas de lado. Deus, Ele não quer em nós um escrúpulo. Deus, Ele quer apenas que nós reconheçamos que nós o matamos na cruz, que nós pecamos contra Ele, para que Ele possa vir até nós, nos lavar o nosso pecado e nos dar a vida nova, a vida que vem dele. E eu vos deixo neste momento a bênção especial e materna da Gospel, Maria, Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vos desejo uma boa semana, que a paz do Senhor permaneça em vossa vida. Amém.